Olá pessoal, vou começar hoje contando a história de uma paciente que eu atendi ontem. E ela falou: doutor, no começo eu me satisfazia com os preenchimentos, para corrigir aquelas falhas, o bigode chinês, alguma coisa do contorno, mas agora eu faço e eu sinto que o meu rosto fica gordo, ele fica arredondado, ele vai para frente e eu tenho achado que ele começou a cair mais. Então, o que está por trás disso? O que acontece é que os preenchedores são ótimos. Em alguma fase da vida, eles podem fazer alguma diferença. Mas não tem jeito, a gravidade e a idade é implacável. Em algum momento, os tecidos vão ter que ser reposicionados. Assim a gente consegue dar uma nova definição para a mandíbula, aliviar o bigode chinês, a marca de marionete e aquele bulldog, aquele volume nessa região. E não tem jeito, não tem como uma coisa que preencha e que dê volume reposicione os tecidos, são coisas diferentes. Então, nesse momento que a gente começa a indicar a possibilidade de se avaliar um lifting facial. E entre eles, o que a gente pratica é o Deep Plane, que ele reposiciona as estruturas juntamente com a pele, mas sem causar uma tensão, sem deixar aquele aspecto esticado. Então, existem algumas tecnologias não cirúrgicas para combater o envelhecimento? Existe, são ótimas, mas a gente não pode acreditar que em todas as fases da vida, especialmente após os 40 anos, 50 anos, eles vão ter o mesmo efeito como numa fase mais precoce, de 20, 30 anos de idade. Então, na minha opinião, nesse momento, quando a gente pratica as medidas não cirúrgicas e não sente o mesmo resultado, é o momento para a gente começar a falar do lifting facial, da cirurgia de rejuvenescimento facial. Sem contar que com isso você consegue também definir melhor o pescoço, causar elevação nas mulheres, principalmente da sobrancelha, corrigir o olhar cansado que as pálpebras caídas dão na nossa aparência. Então é o que a gente chama de cirurgia de rejuvenescimento facial completa. O lifting de terço superior, o rejuvenescimento do olhar, do terço médio, reposicionamento, suavização do bigode chinês, melhoria dessa região da linha de marionete, da marca do bulldog, e do terço inferior, com uma definição do pescoço, que também não adianta um pescoço que já tem uma flacidez insistir numa lipoaspiração de papada. Isso pode até piorar, porque a lipoaspiração de papada não vai tratar a flacidez da pele, a flacidez muscular. Então, retomando, o que aquela paciente me disse ontem é exatamente isso. Em algum momento, preenchedor não vai causar efeito de rejuvenescimento. E seria um desperdício de tempo, talvez até de dinheiro, achar que em todas as idades ele vai ter o mesmo efeito que ele pode ter na juventude ou no início da vida adulta. O que eu tenho visto cada vez mais, e isso é ótimo, é pacientes procurarem, no mínimo, uma avaliação para saber quando é esse momento de uma forma mais precoce. Então, antigamente, as cirurgias ficavam após os 60 anos, após os 70 anos, às vezes, e hoje em dia, mais precocemente, os pacientes estão percebendo isso, que o ideal é aliar o momento em que existem as alterações, mas também o momento que a pele ainda está saudável, bem cuidada, com uma menor flacidez. Então, cada vez mais precocemente, a gente consegue ter um resultado melhor, resolver a queixa do paciente e fica todo mundo mais satisfeito.